Legal. Aula de técnicas de programação, 3 de março de 2021. Nossa, Danilo, engraçadinho você, né? Achava que a letra de médica era difícil. Depois dos desenhos do Marcão, vi que eram nada. Ah, legal. Bom saber, eu vou lembrar isso na hora da menção. E ó, talvez vai ver, foi a convivência, porque eu trabalhei com médicos durante bons anos da minha vida. Então vai ver, foi a convivência. Vamos lá. Eu tô quase comprando uma mesinha digitalizadora, aquelas bem simplesinhas, né? Baratinha. Eu senti falta essa semana com vocês mesmo, para colocar aqui e desenhar. Já foi embora o MB, com certeza. Com certeza o MB já foi pro Lima. Então vamos lá, galera. Vou compartilhar a tela. Vocês veem minha tela aí? Um lindo violino aparecendo? Sim. Então, beleza. Tô vendo. Então, hoje, qual que é a ideia nossa? Só lembrando, a gente falou de compiladores, interpretadores, né? Fizemos aí uma boa abordagem disso na última aula. Agora, a tendência é a gente começar a estreitar mais esse raciocínio aí. Ver alguns paradigmas de programação. Tá? E um pouco de usabilidade. É o que a gente quer trabalhar hoje com vocês. Então, tem algumas coisas que são importantes a gente frisar aqui, que eu acho que vai levar para a tua vida como um todo aí, né? Então, olha lá, o número de linguagens de programação que hoje tem é um absurdo, né? O que está dizendo aqui no programa é um absurdo de linguagens, né? Isso, o que reflete essa gama de linguagens de programações, de linguagens de programação existentes aí no mercado? É sempre uma linguagem tentando melhorar o conceito de como se programa algo. Ou como se faz para trabalhar com determinada tecnologia, ou para trabalhar com programação web. Putz, quais seriam as técnicas para se programar web? Putz, eu vou fazer isso em tal linguagem, assim por diante. Nessa nossa área, se vocês puderem ter essa oportunidade, e agora com essa coisa de estarmos online, ou remotos, ou, né, sem esse contato presencial, isso cada vez mais acontece, né? Encontros virtuais para discutir, fóruns, né? Quando a gente estava na nossa normalidade, tinha muito meetups, né? Que são eventos que a galera se reúne aí e falam de uma determinada tecnologia. Eu tenho uma ex-aluna nossa, a Bia, a Beatriz Herculano. Ela toca aí uma comunidade Flutter na internet e ela faz muito meetup, que são essas reuniões lá. Ela convida a galera que ela conhece, essa galera se aluga um lugar, um coworking da vida, faz na casa de alguém, sei lá, arruma um jeito. E aí essa galera se reúne lá, alguns dão uma graninha básica para comprar um lanchinho, um bagulhozinho assim, os caras até levam uma cervejinha, um negócio para no meetup, porque o negócio é bem descontraído, entendeu? Os caras vão lá, é engraçado, procurem ver isso na internet. Essas partes de meetups, de encontro da galera, é muito engraçado que quando a galera vai, eles vão não com a ideia da zoeira, não, eles vão com o objetivo de compartilhar o assunto, saca? E da melhor forma possível, relaxado. Eles estão lá para falar sério, mas os caras estão lá, nos puff deitado. Eu já vi meetup do cara apresentando tecnologia lá com a garrafa de Heineken em cima da mesa do lado do computador dele, fazendo um meetup desse jeito. O que eu quero dizer? A galera da nossa área, os caras fazem essas coisas porque os caras curtem. Isso aqui, para muita gente, é uma filosofia de vida. Os caras vivem isso intensamente.
Vocês vão perceber isso quando a gente tiver as nossas semanas técnicas e os palestrantes forem na ETEC ou se apresentarem aqui para vocês. Galera, teve um palestrante que é amigo do professor Luiz Felipe, que falou sobre legislação, que é da área. Sabe de onde que ele deu a palestra para nós? Ele estava... Acho que ele estava no Nordeste, se eu não me engano. Ele estava em um hospital onde ele ia passar uma consulta no período da noite, que foi o lugar que ele arrumou. Ele chegou mais cedo ao hospital e pediu uma área lá, enquanto ele aguardava a consulta. Ele falou, eu posso usar determinada área aqui, porque eu tenho que dar uma palestra e tal. O cara estava no hospital, mano. O cara ia passar numa consulta. Ele abriu o notebook, não abriu aqui e tal, entrou na internet, tipo, colocamos ele ao vivo no YouTube e ele arrebentou. Deu a palestra dele. Então, é mais para vocês entenderem isso. A galera que trabalha nessa nossa área, eles não tem aquela coisa assim, ó. Só para vocês entenderem. 8 horas da manhã eu ligo, 5 horas da tarde eu desligo. Saca? Eu programo só nesse intervalo. Não, a galera vive isso. Eles vivem isso. Né? Tem um monte de ex-aluno meu aí, tem o William que é doido, ele posta os negócios, né? Ele trabalha durante o dia, aí à noite ele coloca nos status dele, começando a brincar. Você vê lá ele com tela IDE de programação, banco de dados aberto e socando na madeira. Entendeu? Então é um estilo de vida isso que a galera tem. Então comecem a perceber isso nesses eventos. Tem o Bruno Souza, o Javaman, ele transparece muito isso. Ele não tem tempo ruim, ele não tem dia, ele não tem hora. Uma vez eu estava precisando de uma consultoria dele para minha carreira. E eu trabalho durante o dia e à noite eu tô com vocês. Aí eu falei, Bruno, puxa, eu precisava uma hora bater um papo com você. Ele falou, quando você quiser. Eu falei, cara, mas eu não tenho tempo. Que hora que você pode? Eu falei, não tem horário. Não dá pra você. Ele falou, cara, que hora que você quer que a gente fale da sua carreira? Que hora que você quer? Eu falei, cara, eu só posso às 11h30 da noite, 20 para meia-noite. Tá bom, mano, vamos marcar 20 para meia-noite. A gente entra online, a gente troca aquela ideia. Eu falei, você tá zoando com a minha cara, né? Ele falou, não, tô falando sério. Menino, caramba, galera, não foi isso. Cheguei da ETEC um dia, vim da ETEC pra casa, cheguei em casa, tomei uma ducha, jantei rapidamente, sentei na frente da máquina, aí eu mandei um zap pra ele, falei, mano, o cara vai me dar uma bicuda, velho. Aí eu, Brunão, e aí? Javaman, né, mano, o cara conhecido no mundo inteiro. Você fica falando, o cara vai me dar uma bicuda, né? Quem sou eu perto do cara? Sou nada, sou o lixo. Falei, e aí, cara? Marcão, tô jantando. Aguenta aí, ó. Eu tô batendo um prato aqui. Terminando, eu te chamo, beleza? Firmeza, mano. Fiquei lá no computador fazendo umas coisas. Terminou isso aí, o Bruno me chamou. Puxa, vamos ver. Fiquei até 1h30 da manhã o cara me aconselhando. Dando conselhos da minha carreira. Então, assim, a gente vive muito isso. Então, a galera da nossa área, pessoal, eles respiram isso. Por isso que quando eu falo na aula inaugural, e aí vocês podem até se assustar, você fala, nossa, o Marcos fala com tanta ênfase, com tanta... Desculpa, mas eu falo com propriedade de caso. Porque eu sou um cara que gosto desse negócio desde os meus 5 anos de idade. Então, são 35 anos da minha vida vivendo isso, intensamente. Então, eu acho que o cara que quer entrar nessa área, ele tem que pensar dessa forma. Senão não dura. Puxa, Marcão, então todos os alunos seus que se formaram na sua mão são... Não. Todos os seus colegas de faculdade são assim? Não. Todos os seus colegas do técnico que você fez são assim? Não. Eu tenho uma colega que fez esse curso comigo, ela hoje é médica veterinária. Por quê? Porque não tem essa coisa da área, né? Essa coisa, esse estilo de vida. E é um estilo, é intenso.
Às vezes você senta na frente da máquina aqui, cara. Às vezes eu me perco, que eu vou ver 2 da manhã, eu tô aqui ainda. Eu falei, meu Deus do céu, 2 da manhã eu não dormi, daqui a pouco tem que levantar pra trabalhar, Cacilda. Você nem vê o tempo passar. Terminando a aula de vocês hoje, 11 horas da noite, eu tenho reunião com mais 2 professores, um da ETEC de Barueri e com o professor Luiz Felipe. Por quê? Esse professor da ETEC de Barueri quer fazer um trabalho lá na ETEC dele e pediu a nossa ajuda. Eu falo, cara, eu não posso ter reunião, não dá pra gente trocar ideia agora. A gente consegue falar um pouquinho lá no primeiro bloco de aula, que eu vou estar com a turma, eu dou uma escapada. Cara, eu tô em aula nos 2 blocos. Então, beleza, Tuta, vamos falar depois da aula. Então, 11 horas da noite, a gente vai entrar aqui e vai conversar. E só Deus sabe que vai acabar esse papo. Vai para ajudar o cara. Inclusive, vou convidar vocês aí para palestra. Ele vai na ETEC de Barueri sábado. Vai ter um pessoal da... Eu não sei se é TOTUS. Ele falou, a empresa palestrando o pessoal da ETEC de Barueri. Falando sobre LinkedIn, esses negócios todos aí. Então eu vou estender, ele falou para mim, é que é o Cris, né, meu brother, a gente é amigo há muitos anos, foi um dos caras que mais me ajudou aí na ETEC quando eu entrei. Foi meu coordenador, depois eu coordenei ele. TOTUS, aquela empresa de software enlatado, gigante no mundo inteiro. Então ele falou para estender o convite para vocês. Então hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Então entre até sexta-feira eu vou estar postando para vocês aí sobre essa palestra. É no sábado. Mas aí o Marcão não tá obrigando a ninguém a ir. Ninguém a ir não, né? A ninguém ligar isso aqui e ficar na frente vendo palestra. Vou estender o convite para vocês. Então eu acho que vai ser no período da manhã. Acho. Eu não sei que eu esqueci de perguntar isso para ele. Mas não, pode ficar tranquilo, galera. Eu vejo isso com ele, falo que comentei com vocês, que vocês manifestaram interesse, mas é muito bom, porque a nossa Semana de Tecnologia, o que a gente idealizou? Quem idealizou a Semana de Tecnologia? Eu tive a doideira de fazer isso ao vivo e joguei para o time de professores. Falei para o Luiz Felipe, professor de vocês, falei com o professor Emerson Silva, que era um ex-aluno. O professor Luiz Felipe é meu ex-aluno de ETEC. Não sei se ele já contou isso para vocês. Foi lá, fez faculdade. Eu fui orientador de TCC dele, na ETEC. Terminou, foi fazer faculdade, depois voltou como professor. Então já é um puto orgulho que eu tenho. Tem o professor Emerson Silva, que também foi meu ex-aluno. Foi meu aluno. Saiu, fez faculdade, voltou, prestou, entrou, professor também. Só que aí o contrato dele acabou o ano passado, infelizmente. Professor Fabiano, só que ele não dá aula para vocês aqui, acho que não, né? Fabiano, acho que o Fabiano não tá no primeiro. Não tá. Também é meu ex-aluno, é professor de redes. O Luiz Felipe é professor em redes, o Fabiano é professor em redes, e professor em DS também. Então a galera que agrega. Aí eu falei isso no grupo, aí o doido do Luiz Felipe, o maluco mor que sou eu, o professor Fabiano, o professor Emerson, a Kátia, nós se juntamos e falamos, vamos fazer essa porcaria transmitir ao vivo via YouTube. E aí o que a gente fez, mano? A gente convidou as ETECs que a gente tem truta. Barueri, que tem o meu amigo Cris, Irapuru, que tem a professora Sueli, que é coordenadora do curso de DS lá, a ETEC de São Roque, que tem a professora Lívia, querida professora Lívia, que é a nossa ex-diretora aí da ETEC de Imbu, e a ETEC de Mairink também. Tá? Então, a gente convidou toda essa galera. E aí, nas palestras, tinha a galera dessas ETECs todas aí participando. E aí o Cris curtiu a ideia, ele me falou, eu vou fazer uma palestra pro pessoal. É o Luiz Felipe. Professor, qual é o professor que você tinha dito antes? O professor Luiz Felipe, isso. Então, a gente foi uma experiência que a gente teve no ano passado e foi muito boa. Então, é a galera que faz o trabalho junto aí. Então, é isso, galera. A nossa área é isso. Tecnologia é isso. E você vê os palestrantes vindo dar palestra, você fala, nossa, a ETEC tá pagando, o Marcão tá pagando maior grana para esses caras virem falar aqui. Eu não tô dando R$1 pros caras. Pior ainda que online, que eu não consigo dar nada. Quando eles vão lá na ETEC, a gente faz uma vaquinha entre nós aí, nós, alunos, professores, tudo.
A gente vai lá e compra uma lembrancinha pros caras. Dá uma sala VIP, um lanchinho pros caras bater um ranguinho lá nos intervalos ou na hora que chega. No ano passado nem deu pra fazer isso. Então, é isso, galera. Puta, tudo isso pra falar de paradigma de programação é porque eu entendo que só pra gente poder entender todo esse mundo aí que a gente vive. Ele é muito bacana. Eu conheço galera de várias áreas. Eu conheço gente da área de contábeis, da área de logística, da área de custos, a área de engenharia, todas. Mas olha, eu vou falar um negócio para vocês. A galera que tem os profissionais mais unidos, que se ajudam, é a nossa. É a nossa. É a nossa. Se, por exemplo, um exemplo, se eu não tivesse condição de dar aula hoje aqui, ó, falar, meu, eu não tenho condição de dar aula, tô doente. E eu falasse pro Sais, segura a turma os 2 blocos para mim, eu não preciso pedir 2 vezes. Ah, não, ele tá falando isso porque você é coordenador. Eu nem era coordenador. Ele pegaria a bucha aqui para mim. Se eu tivesse que tirar um outro professor de um outro módulo que esteja dando aula, eu falei, meu, segura a bucha lá com o primeiro para mim, que eu tô passando mal, sei lá, qualquer coisa. Segura a bucha para mim. Os caras seguram. Se eu quisesse dar uma palestra, eu tô aqui dando aula, eu não vou conseguir dar aula para vocês. Eu chamar um amigo meu qualquer aqui, eu só passar um zap aqui, em 10 minutos aparece uma porrada de nego. Eu falei, meu, eu não consigo dar aula pro pessoal do primeiro às 9 horas da noite. Alguém consegue entrar lá para dar uma palestra pros caras para mim? Falar da área? Vai aparecer uns 500 caras aqui para me ajudar. Não tem miséria, né? Não tem miséria na nossa área. Mas você tá falando isso porque você já tem anos de experiência? Você tem... Não. Vocês vão reparar isso daí. Tudo bem, eu conheço uma pancada de gente, isso é fato. Mas é também a vivência, o tempo que eu tenho, né? Então, isso sim. Mas é notório da área, se ajuda muito. Lá na empresa mesmo a gente trabalha. Se eu tenho uma dificuldade, eu chamo, meu, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, por favor, senta aqui, meu, eu tô fazendo aqui. Aí ele vai, pô, meu, você tá errando aqui, ou não, tá, tenta isso. E o contrário também. Então, assim, área unida que nem a nossa, eu nunca vi. Nem medicina. A gente procura um ajudar o outro. Isso é de verdade. Tá? Ah... Bom, então vamos lá. Então, continuando aqui. Apesar dessa grande diversidade de linguagens de programação, a maioria delas apresenta, essencialmente, é isso que é importante. Ó. Apesar da grande diversidade de linguagens de programação, várias, a maioria delas apresenta aqui essencialmente o mesmo conjunto de comandos básicos. Embora esses possam apresentar formas diferentes em linguagens, o termo instrução ou a tal da sintaxe, ou como eu escrevo esse comando. Mas a ideia é a mesma. Ó, esse conjunto é constituído do quê? Um comando básico, denominado comando de atribuição, usado para armazenar um valor em uma determinada posição de memória. Todas as linguagens que você conhece, ele tem uma variável que pode receber um valor. Por isso que a gente fala, se você conhecer o conceito de variável, você conhece o conceito de variável em todas as linguagens de programação. Tudo bem? Comandos para leitura de um dispositivo de entrada e para escrita de dados em dispositivo de saída. O que ele fala? Você tem comandos para ler dados e você tem comando para imputar dados. Da saída de dados, imputar a entrada. Para dar entrada de dados e para sair com os dados. Toda linguagem tem. Para digitar algo e você recepcionar aquele dado, processar e externar uma resposta. Toda linguagem tem isso. Até porque entra naquelas 3 fases: entrada, processo e saída. Né? Então, o processo computacional ele precisa disso: entrada, processo e saída. Então, todas as linguagens têm como eu fazer isso.
Tudo bem? Receber os dados e externar os dados. 3 formas distintas de combinação de comandos. Composição sequencial. Executa um comando após o outro. Seleção. Escolha o condicional. Escolha de um comando para ser executado de acordo com o resultado de uma condição. Que é o quê? É um if da vida, uma instrução C. Se a variável for maior que 10, então escreva, sei lá, um exemplo, vai de nota. Se a nota for maior que 7, escreva aprovado. Se não, reprovado. Toda linguagem tem uma condicional para você trabalhar, de uma seleção ou uma condicional. Toda linguagem tem. E repetição também. Uma estrutura de repetição. Para que um comando se repita várias vezes caso haja necessidade. Então, todas as linguagens têm, as linguagens de alto nível, vamos falar assim, tem esse conjunto de comandos básicos. Todas elas. Basta você pegar a sintaxe de cada uma. Talvez isso já comece a entrar na cabeça de vocês e pensar, pô, então legal, então programar é complicado até a vírgula. Depois eu consigo tornar isso discutível. Sim. Até porque essa estrutura básica que eu estou falando para vocês, todas as linguagens têm. É óbvio que a forma que eu declaro uma variável, o tipo dela, ou que eu trabalho ela dentro das linguagens, pode ter pequenas variações. Mas são variáveis. O if pode ser escrito de uma forma no Java, pode ser feita de uma outra forma no Visual Basic, mas dane-se, o if é if em ambas. Ele serve para testar uma condição. E a mesma coisa com a parte de repetição. Todas as linguagens têm estudo de repetição. Exatamente. Aí esse comando print que o Matheus colocou aí, é o quê? É a forma de externar algo. Printf, exatamente. No Java, no PHP o echo, né? No, sei lá, no JavaScript posso colocar console log. São formas de dizer a mesma coisa. Saca? Então, assim, mas a essência você já tem, que é o quê? Externar algo. Todas as linguagens fazem isso. Tudo bem? Bom, em uma linguagem com essas características, um programa consiste em uma sequência de comandos que descrevem em essência como devem ser modificados os valores armazenados na memória do computador, de maneira que uma determinada tarefa seja realizada. Que é aquele conceito que a gente fala de algoritmo, né? Esse paradigma de programação é denominado paradigma imperativo, que é linguagens baseadas nesse paradigma são chamadas de linguagens imperativas. Tá? Então, tem outros paradigmas. A gente não vai entrar muito no conceito disso aqui agora. Tá? Mas é só para a gente poder entender que a base toda dessa estrutura, o alicerce, é o mesmo. Como eu vou construir? O alicerce ele tem que existir. Como eu vou construir a casa em cima, já são outros 500. Mas o alicerce eu tenho que ter e saber. Tá? Variável e atribuição. É um outro conceito que eu não sei se o Chicão já atribuiu aí. A variável é um elemento que serve para armazenar um determinado valor em memória. Nas linguagens, aí ele até cita aqui nas linguagens imperativa, ocorrem distintas formas de uma variável ser representada de valores diferentes. Uma vez que tais linguagens são baseadas em comandos que têm o efeito de modificar o valor armazenado em uma variável durante a execução do programa. Então, vamos lá.
Tem linguagens que vai exigir a você... Vou abrir 2 exemplos aqui que eu até tenho aqui na manga, quer ver? Só para a gente mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Legal, ótimo. Então, é um conceito que vocês vão ouvir falar a rodo. Nossa, eu fiz isso aqui para mostrar um negócio pro pessoal que ficou horroroso. Aqui é um caso. Eu vou abrir 2 formas aí para vocês. Aqui. Essa é melhor que ela tem mais coisa. Vamos lá. A minha esquerda, aqui, eu tenho um programa feito em Arduino, para a linguagem Arduino. Beleza? Que é a linguagem Arduino, que ela é baseada, que é a linguagem para programar um microcontrolador Arduino, desse nosso amiguinho aqui, que veremos aí em nossa aula. E à nossa direita tem a linguagem PHP. Tudo bem? Mas eu quero só atentar aí para vocês, porque eu vou falar um pouco de variável. Percebam vocês aqui que, falando aqui do PHP, aqui eu estou trabalhando com 3 variáveis. Variável A, variável B e a variável soma. E aqui eu falo da variável carro vermelho, carro amarelo, carro verde, pad vermelho, pad verde e botão. Isso aqui eu estou em tempo de travessia. Aqui eu estou declarando variáveis para fazer um semáforo interativo em Arduino. Eu programar um semáforo, sabe aquela coisa? Vem o PDS, ele aperta o botão, o farol fecha o carro, fica verde para ele passar. Então, esse programa faz isso. Mas aqui é só para vocês atentar a declaração de variáveis. Olha como que é a declaração de variáveis aqui no Arduino. Ele pede para eu coloque int, para dizer que é um valor inteiro da minha variável, e ele vai armazenar o valor 12. A linguagem Arduino, ela me força sempre a dizer, porque essas variáveis eu vou começar a usar aqui dentro do decorrer do meu programa. Só que a linguagem Arduino me força a declarar essas variáveis. O que é o declarar a variável? Ele me força o quê? Se você usar uma variável dentro do programa, você precisa primeiro dizer o nome dela e o tipo que ela pertence. É o que eu faço aqui. Int, inteiro, carro vermelho igual a 12. Estou dizendo que estou criando uma variável chamada carro vermelho, que ela é inteira e vai receber 12. Não adianta eu aqui no meio do meu código fazer aqui assim, carro vermelho, vermelho, ou igual, carro vermelho igual Marcão bonitão. Alguém teria ideia de dizer por que eu não poderia fazer isso? Galera, pode chutar. O senhor está inserindo os dados da maneira errada? Isso. O que é essa maneira errada que eu estou inserindo? Professor? Sem usar o comando correto? Não. Não está compatível com a variável? O que é essa compatibilidade? O senhor não declarou ela, se ela é realmente... Declarei. Acho que está diferente na variável e na declaração, entre aspas. Professor? Que tipo de dado é esse aqui? String. Isso é um Muito char. bem. Isso é um char, isso, string, char, isso. E esse aqui? É um int. Int. O que eu estou tentando fazer aqui, Eu declaro esse desgramado aqui como inteiro, eu não posso declará-lo aqui como string.
Se eu pedisse aqui para ele verificar o programa, Galera, fiquem calmos que tudo isso aqui vocês vão ver, tá? Eu só tô adiantando para explicar o conceito. Aqui ele já me deu erro, ó. É que eu não consegui rolar aqui. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Se eu quiser declarar velocidade, como é que eu faria para colocar quilômetros por hora ou metros por segundo? Como assim? Eu teria que usar string, int, qual que seria? Ah, tá. Se você Se quisesse tiver- armazenar isso numa variável, Isso, seria, por exemplo, 12 km por hora, 12 metros por segundo. Aí eu teria que colocar qual dessas, por exemplo? teria que ser uma string, né? Porque você vai colocar 12 metros por segundo, Beleza, tá? Então seria uma Beleza. string. beleza. Oi? Ele poderia colocar também uma pergunta, né? Ele poderia colocar, tipo, a fórmula para fazer esses metros por segundo? Poderia. É um cálculo, sim. Acho que até Sim. seria mais fácil, né? Sim. É que depende do contexto que ele quer abordar o problema dele, né? Mas daria sim, com certeza. Ó, só pra gente poder entender aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou tirar daqui e vou pôr embaixo aqui, ó. Aqui eu declarei a variável. Aqui eu tô atribuindo o valor a ela. Na hora que eu executo esse cara, ele vai me dar chabu, porque ele vai falar assim, mano, você é louco? Você declara esse cara como inteiro e quer pôr uma string nele? Como que você vai querer colocar uma letra dentro de um campo, dentro de uma variável, perdão, que eu estou declarando como inteira? A linguagem Arduino, ela te enche o saco disso aqui. Ela não consegue entender isso. Ela diz, você declarou como inteira, infeliz. Ela vai morrer como inteira, pô. Você é louco de ficar tentando pôr texto no meio do negócio? Ele é rígido. É aquela criação do seu avô, que você descia a porrada no seu pai. Então, essa daí é rígido. É Como se inteira, estivesse inteira. declarando uma outra, né? Uma outra Isso. variável, né? E isso. Se eu quisesse fazer isso aqui, então eu teria que declarar esse cara como string, sei lá, carro, Marcos, sei lá. Aí sim eu consigo pegar essa variável e pôr aqui carro Marcos, recebe Marcão bonitão. Aí beleza, por quê? Porque eu estou dizendo que ela é uma string e vai receber esse conteúdo que é uma string. Tudo bem? Então, aqui ele é rígido. Ele diz para você, eu preciso que você coloque valores nessas variáveis, de acordo com a tua declaração do que você fez. Isso é uma linguagem fortemente tipada que a gente fala. Ela segue à risca. O que você declarou lá de tipo dela, você tem que seguir. Tem que colocar dados lá dentro dela que reflitam esse tipo. Tá? Isso é a linguagem Arduino. Variável. Agora, se a gente fica aqui para variável no PHP, tá vendo aqui, ó? No PHP, eu não digo se a variável é inteira, se ela é uma string. Eu não digo o tipo dela, não. Eu simplesmente declaro a variável. E outra coisa, no PHP a variável se declara com $, na frente. Aqui não, ó. Mas ambas são variáveis. Se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu coloquei na variável A valor 10,5. Tá vendo aqui, ó, 10,5. É um número real. É um double. Olha lá. Peguei aqui, fiz uma variável B, coloquei 20 e depois fiz uma conta, ó, somando as duas. O que o PHP faz diferentemente do Arduino? O PHP fala, mano, eu não sei, se eu não declarar esse cara aqui, ó, tirar aqui, ó, voltando aqui para o Arduino rapidamente, ó. Eu vou arrancar fora essa declaração aqui. Eu não declarei o carro vermelho. Se eu mandar ele verificar o programa para mim, ele vai dar um erro, ele vai falar, ó, carro vermelho não está declarado no escopo. Por quê? Eu não declarei essa variável. Eu retirei, lembra? Arranquei daqui, ó.
Arranquei fora. Putz, grilo, então ele força que ela exista. Exatamente, ele vai forçar para que ela exista. Se eu mandar olhar de novo, ele vai passar liso aqui e não vai dar erro nenhum. Passou liso. Porque todas as variáveis que ele usou estão declaradas. Ele força essa situação. No PHP, voltando, eu não declarei. E olha só que coisa louca. A variável A, vamos nos atentar à variável A. Ó. Eu joguei 10,5 nela. Valor 10,5. E vim lá e fiz uma conta. Aí eu dou um comando de imprimir na tela o resultado da soma. Coloquei a soma sendo de uma outra forma. E aí eu embaixo aqui, o que eu fiz aqui com a variável A de novo? Ó? Eu coloquei o nome de uma pessoa. Marcão, você é louco. Aqui ele estava como um double, um número real. Agora você está atribuindo essa mesma variável string, ele vai dar erro. Então, ele não vai dar erro, cara. Ele vai aceitar. Por quê? Porque já o PHP é uma linguagem fracamente tipada. Quando ele atribui esse valor, essa variável está valendo double. Double, double. Vem vindo aqui na execução do meu programa. Linha, linha, double, 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 double. Quando chega aqui, ele vira string. Então, no PHP eu falo que as variáveis são... Maria vai com as outras. O que ela receber, ele vira tipo de dado pertencente a ele. Professor? Mas ambas, o que mais importante, que a gente tem que ir lá na essência do que a gente está falando até agora, elas são variáveis, armazenam valores. Tudo bem? Fala aí, Julião. Então, eu estava vendo aqui, por exemplo, no Arduino, você tem que, por exemplo, você declarou o carro vermelho, é igual a 12. Se quiser colocar uma outra variável com um nome parecido, você teria que colocar carro vermelho, só que com um V minúsculo. Daí ele entenderia como outra variável. Já no PHP, esse A é 10.5 até ser declarado ele como outro valor, não é? Aí ele muda de valor, não é? Exatamente isso. Perfeito. Por quê? Porque a daqui da esquerda, que é Arduino, é uma linguagem fortemente tipada. E no PHP ela é fracamente tipada. Mas é exatamente isso. Perfeito. Tive a certeza agora que você entendeu o que eu expliquei. Fala, Luiz. Professor, uma língua ela ser fracamente tipada, isso é ruim ou bom? Então, eu não... O bom é porque você não precisa ficar declarando variável toda hora. Que é um saco nessas outras linguagens. Apesar que... sim, Gilvan, perde. Aqui o 10.5... Nossa, eu tô apontando como se eu estivesse lá na escola. Esse 10.5, ele some e entra no lugar Evelyn Helena. Exatamente, perde. Tá? É bom, Luiz, por um lado, porque você não precisa ficar declarando variável. Só que tem uma desvantagem que, se você fizer uma besteira dessa no meio do programa, vamos supor, é que aqui é valor hipotético, eu não devo criar variável com essa escrita. A, B, não, pelo amor de Deus, né? Cria variáveis com nomes que me dê a ideia do que ela armazena. Certo? Por exemplo, uma variável nome. Vai pôr o nome. Soma. A soma de número. Tá? Então seria legal colocar ali N1 de número 1 e o B N2. Para dar um exemplo. Né? Então, se acontece uma mudança dessa no meio do código, e você fez por engano, você está adicionando valor a uma variável que você acha que não existia e existe, você compromete, obviamente, o teu programa, porque vai ter hora que ela vai estar com valor e tem hora que você vai jogar um outro valor em cima dele que não tem nada a ver com o que é a realidade dele. Eu costumo dizer para a galera, quando a gente desenvolve com linguagem fracamente tipada, tomar muito cuidado com isso. Principalmente definir muito bem as variáveis. Né? Tem um dicionário de dados dela, dizendo o nome dela, que tipo que ela armazena, tá? Por fora, para quando você usar dentro do teu código, você não cometer essa gafe, tá?
Sim, entendi, professor. Entendeu? Valeu. Então, o Jonathan falou, fica meio desorganizado. Se você for partir desse ponto de vista, sim, John. Você fica meio com a ideia de desorganização, porque você fala, caramba, meu, que tipo de dado tem essa porcaria? Né? Não sei. Não tem uma documentação que eu olhe. Eu só vou tentar ver onde que eu atribuí o valor a ela e ver, aqui é double. Aqui é inteira. Tá vendo? Essa variável B é inteira, ele vai subir como valor inteiro. Aqui ele vai assumir como valor double. E aqui como string. Tá? Então é bem isso mesmo, tá? Mas isso aí, na nossa caminhada, vocês vão ver aí que existe isso a rodo e faz parte da nossa jornada aí. Tá? Ô, professor, Oi? a linguagem do Arduino é baseada em qual? Em C. Ah, tá. Beleza, C. valeu. Ele é baseado em C. Você vai ler na documentação que ele é baseado em C e C++. Bom, quando fala C e C++, pô, não é a mesma coisa? Mas é porque a linguagem C, ela tem o paradigma de ser estruturada, linguagem estruturada, que é o que a gente trabalha. E quando a gente fala que ela é baseada na linguagem C++, é porque ela tem a convenção, ela pode ser programada orientada a objetos. Então eu consigo usar o conceito de objeto, classe, atributo, método, de herança, polimorfismo, sobrecarga de método e por aí vai, que são conceitos de orientação a objeto. Obviamente que aqui a gente vai aprender baseado no C, a gente vai trabalhar primeiro a ideia de programação estruturada. Tudo bem? Depois, lá na frente, lá terminando o primeiro módulo, começando o segundo, a gente vai trabalhar com orientação. No meio, pro final desse semestre, a professora Aline já vai começar a falar algumas coisas de orientação com vocês. Ela vai começar a falar de diagrama de classe, o que é um atributo, esse atributo é protegido, é público, né? É privado, o que é isso? E aí já começa a dar uma entrada para vocês do que é uma orientação a objeto, tá? Então por isso que tem essa distinção. Mas a gente vai ver a linguagem Arduino baseada em C, tá? Estruturado. Tudo bem? Nota sobre nome de variáveis, né? Como a gente vai criar variáveis, a gente tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, procure sempre usar nomes como soma, média e pi, por exemplo, o pi mesmo, para armazenar respectivamente a soma, a média e o pi, por exemplo. Porque o que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando você vai criar um nome de uma variável, procure criar um nome de variável que te remeta ao que ela armazena. Tá? Porque imagina você com uma tela aberta aqui na tua cara, rasgado um monte de código aqui, e você tem variável A, B, C, variável coisa. Meu, não tem sentido. Não dá para mim a nuance do que ela armazena. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? No entanto, é útil usar nomes pequenos também, né? Você não vai colocar valor do primeiro número. Aí você cria uma variável assim, ó. Você põe int, variável chamado valor, não pode ter espaço, aí você põe do, underline, primeiro, underline, número também não pode ter acento. Aí você chama uma variável disso aqui, ó. Eu mato vocês, se vocês fizerem um negócio desse. Imagina você tá programando lá, bom, vou colocar se, meu Deus, valor, underline, do, primeiro, underline, número, for maior que 1, faz o quê? Meu Deus do céu, gente, você como é? Vá te catar, né? Pô, meu, cria aqui, né, meu? N1, pronto, pô. Ou valor 1. Você vai submeter que vai entender que vai guardar, armazenar o primeiro valor aí dentro do que você está tentando fazer. Tá?
Não posso declarar variáveis com espaço. Certo? Não declaro int começando com número. Nem caractere especial. São vias de regra, tá? Isso é convencionado. Quando vocês ouvem, não sei se vocês já ouviram esse termo, eles falam, por convenção, quando a gente faz tal comando, a gente não põe isso ou aquilo. Por convenção quer dizer o quê? Por default, por padrão, por conveniência entre os desenvolvedores do mundo inteiro, não se faz. Acontece em todas as linguagens. Todas, Luiz. Tá? Então, vocês vão ver aí. Vai ter professores que vai citar, olha, por convenção aqui a gente não faz isso. Tá? Então, só para vocês poderem entender um pouco a nomenclatura aí. Então aqui mostra uma ideia de declaração, né? Char, que é a variável x, um int, que é y, que recebe 10 na sua declaração, e um int de z. São exemplos de declaração, tá? Usabilidade. Isso aí é uma das coisas que tem nos últimos anos pego bastante. Porque é a ideia da gente tentar se colocar aí no lugar do usuário para poder fazer aquele programa ou sistema ser da forma que ele queira ou que melhor atenda a necessidade dele. Ô, Jonathan, você tá com a mão levantada aí, você quer falar, meu amigo? Baixou a mão? Foi sem querer, professor, desculpa. Não, sem crise. Então, olha só, esse primeiro parágrafo aí, ó. Seu novo usuário hoje, ao interagir com o seu produto, consegue se localizar e entender como tudo funciona rapidamente? Quando ele olha o sistema que ele está mexendo? No geral, as tarefas são realizadas com agilidade? Você evita os erros conduzindo e indicando a melhor forma de utilizar esse produto como dicas visuais e gatilhos simpáticos para as tarefas? Imagina um sistema englobando isso, tá? Esses pontos e vários erros ligados à eficiência, eficácia e satisfação durante o uso de um produto são reflexos diretos de uma boa ou má usabilidade. Usabilidade, em linhas gerais, é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas utilizam uma ferramenta ou interface. O quanto que você faz o teu programa é fácil aquele usuário seu utilizar. Isso é o conceito de usabilidade. É óbvio que isso está atrelado a algumas coisas. Por exemplo, um exemplo que eu costumo citar. Isso. Exatamente, o X. Exatamente, Julião. Eu tenho eu tenho o Peopleware. O que é o Peopleware? O Peopleware são as pessoas que utilizam o teu sistema. E você tem níveis de Peopleware. Como assim, Marcão? Você tem um nível de Peopleware. Você sabe que, por exemplo, você vai fazer um determinado sistema, você precisa atender através do User Experience, que é que a pessoa está citando aí. Qual que é o nível desses caras para utilizar o que você vai projetar? Como assim, Marcão? Vou dar um exemplo simples lá para vocês. Lá em Pau, tem uma determinada área lá que, pelo Peopleware ter muita dificuldade de manipulação, a gente tem que usar interfaces ou trabalhar a parte de UX com eles da forma mais simplista possível.
Então, por exemplo, tem casos que... Por exemplo, tem uma área lá que é de expedição. Tem as esteiras que passam os produtos em código de barra e lê. Se ele passa no sistema, no leitor de código de barra e dá um erro, se eu apontar o erro na tela para ele, numa caixa de mensagem pequena, ele mal vai perceber e vai continuar passando errado. Então, o que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que pegar o sistema, quando der esse erro, aparece uma caixa de texto que pega metade da tela, com umas fontes tipo 40, configura tipo um emoji, sabe? E ainda a gente põe som. Aquele som de polícia. De sirene. Dizendo o quê? Para ele se atentar que tem uma mensagem de erro na tela. Caramba, Marcos, é ridículo isso. Não, não é ridículo. É o peopleware que eu tenho. Pô, você não poderia só abrir uma caixinha dizendo, atenção, produto incorreto. Então, sim. Mas o peopleware, não tem características para assumir esse tipo de interface. Tem que ser essa mais berrante. É o meu peopleware que eu tenho. Então, isso tudo tá ligado a essas respostas que eu tô dando aqui. Por aí. Eu implantei um sistema de portaria que é... O que eu fiz? A portaria tem que dar entrada nas notas fiscais que chegam através do XML, que vem via Receita, aquela coisa toda. Via Fazenda. Secretaria da Fazenda. Eles têm um leitor de código barra, que ele lê as 44 posições da chave eletrônica. Ele lê, cara. Quando ele lê e tem ativo o negócio, sai um som. Sabe aquele... Quem jogou Sonic sabe. Eu peguei de propósito. Quando o Sonic vem e pega a moedinha, faz aquele barulho de moedinha, sabe? Quando ela passa e tá ok, tá válido aquela nota, eu ponho esse som do Sonic. Quando ele lê em uma tela com um negócio, metade da tela assim para ler o negócio. Quando eu passo e não tem essa nota ou tem algum problema, o Chicão falou sobre peopleware, tá vendo? Eu não combinei nada com ele, tá? Quando eu tem algum erro, vem uma sirene de polícia. Putz, ferrou. Deu algum pau aqui na entrada dessa nota. É o quê? Sonoplastia sonoplastia por obrigação, é bem por aí. Por quê? Porque o meu peopleware tem que ser dessa forma. Eles estão numa área que é difícil, porque é muvuca o tempo todo, tá todo tomando atenção, então eu tive que fazer no meu sistema uma forma de chamar mais a atenção deles quando eles der entrar para eles não fazer cagada. E a forma que eu arrumei foi essa. Então, responde essas perguntas, tem que responder de forma positiva. Entender que eu estou fazendo o sistema para poder atender da melhor forma possível aquele usuário. Senão não tem sentido. Tá? Então não tem sentido. A norma ISO 9241 determina como usabilidade a capacidade que um sistema interativo oferece ao seu usuário em um determinado contexto de operação, para a realização de tarefas com efetividade, eficiência e satisfação. O que aborda isso? Eficácia. Eficácia nada mais é do que a capacidade de executar a tarefa de forma correta e completa. Isso é eficácia. Vou fazer ela o quê? Certo e todo o processo sendo... Isso é eficácia. Tudo bem? Eficiência. São os recursos gastos para ter essa eficácia. Sejam eles tempo, dinheiro, produtividade ou memória. Para eu ter essa eficiência, eu preciso fazer o quê? A eficiência é o quê? É dar sustentação para que a eficácia aconteça. Sei lá, precisa ter um computador da hora, precisa ter um usuário treinado, precisa ter toda
o programa muito bem analisado, feito direitinho. E satisfação, que se refere ao nível de conforto que o usuário sente ao utilizar a interface. Ah, legal, o cara passa a nota, ele passa com tranquilidade, ele fala, meu, dá pra passar a nota, se der algum chabu, o sistema me avisa. E se der certo, ele também vai me avisar. Então, usando ele, tá beleza. Ele é fácil, eu leio somente uma nota, através de uma pistola que lê um código de barra, o resto o sistema faz para mim. Tá? Lembrando que quando falamos de user experience e de boas experiências, a usabilidade aparece como um fator fundamental. No segundo faixo da nossa pirâmide de boas experiências, trazendo a questão, eu consigo usar esse produto? Eu acho que é a primeira coisa que o cara fala, né? Eu consigo usar isso? Porque no final das contas, de nada adianta eu ter uma proposta de valor incrível se meu usuário não conseguir ou tiver dificuldade de manejar um produto ou interface. É aquela coisa que fala, o barato sai caro. Né? Eu costumo dizer aqui, por exemplo, nesses casos aqui, hoje até você acha menos disso. Mas antigamente, você ia nas bancas de jornal, tinha muitas revistas que vinham com mídia junto, né? Como assim? Vinha com a mídia junto, dizendo que tem um sistema de estoque, tem um sistema de contabilidade. Eu vou comprar isso e pôr na minha empresa. Você pode até pôr, só que você vai ter que seguir as regras daquele sistema que foi feito. Não tem como você pegar aquele sistema e pedir para alguém modificar para que você possa usar. Saca? Você vai ter que usar do jeito que ele tá. E aí? Putz, você vai ter a satisfação. Esse cara é eficiente? Ele é eficaz? Aí já gera dúvidas pra gente, tá? E na prática, como melhorar a usabilidade? Eu coloquei isso aqui que são coisas fáceis e são coisas que eu passo há anos essas coisas. Então, por isso que a gente eu coloquei esses 10 itens aqui só para a gente enfatizar melhor isso. Bom, para colocar em prática, existem muitas regras e diretrizes criadas por profissionais da área de usabilidade ao longo dos anos que visam facilitar essas identificações dos erros e dos acertos mais comuns. Há uma lista mais conhecida de Jakob Nielsen, criador da famosa heurística de Nielsen, que é o quê? 10 princípios gerais de design de interface do usuário que chamamos de heurística, porque estão mais na natureza das regras do que como diretrizes de usabilidade específica. Alguns sites como o GoodUI também reúnem uma série de dicas práticas. Vocês podem consultar, que lá tem, tá? Para você verificar onde está cometendo gafes nas interfaces do seu produto. Mas vamos lá conhecer essas 10 regras. Primeira, diálogo simples e natural. As interfaces com o usuário devem ser o mais simples possível. Deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa, nem mais e nem menos, na hora e lugar exatos onde é necessária. O que ele quer dizer? Quando você monta uma interface com o usuário, você não tem que ter nem mais nem menos dados ali naquela interface ou naquela tela que ele precise. Você tem que ter exatamente o que ele precisa. Passamos isso hoje. Nós montamos uma tela com alguns dados para que a pessoa que vai manipular, ela vai olhar esses dados e em cima desses dados ele vai tomar decisões. E decisões complexas. Que vai envolver produção, e aí envolve grana, investimento, e aí é complicado.
Quando nós desenvolvemos a tela, porque não tinha ideia nem de como isso ia ser feito, então a gente tirou da nossa experiência. E aí quando a gente mostrou para o usuário final bateu o olho e falou, cara, show de bola, mas está faltando coisa aí para mim. Então tinha coisa a menos. O cara coloca mais esse campo e esse campo. Com esses mais que já estão, fica perfeito. Ótimo. Mas poderia pôr tal informação detalhada. Não, isso eu não preciso, que é já estava querendo sair do simples. Quanto mais simples você fizer, melhor. Steve Jobs já tinha essa coisa na cabeça dele. Ele fascinava o usuário pelo quê? Pela simplicidade das coisas que ele fazia e pelo design. As pessoas ficavam doidas por causa dessas coisas. Tá? Então, quanto mais simples, melhor, mas desde que atenda exatamente o que o meu usuário precisa. Dois, falar a linguagem do usuário. A interface, a terminologia deve ser baseada na linguagem do usuário. Deve ser expressado com palavras, frases, conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos originados do sistema. Aconteceu isso hoje mesmo. Um dos campos lá que a gente colocou lá, que a gente batizou, foi prazo do programador. A gente colocou assim, porque o cara que programa a produção, ele vai dizer até quando aquela pessoa vai precisar fazer aquela quantidade X de produtos. Então a gente pensou aqui pela nossa prazo do programador. Na hora que a gente mostrou para o usuário final, ele olhou e falou, meu, que coisa feia é essa aí, bicho? Prazo do programador? Não, põe assim, prazo da produção. Porque quem faz permite a produção? O programador. Então prazo para produzir essas peças. A terminologia é diferente, Marcos. Tá bom. Então, ou seja, isso tem que estar de acordo com o que ele entende. Beleza? Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. O sistema deve exibir elementos de diálogo para o usuário e permitir que o mesmo faça suas escolhas, sem a necessidade de lembrar de um comando específico. Quanto mais mastigado eu puder dar informações, mesmo quando ele tenha que escolher, melhor é. Por exemplo, dá um exemplo simples, mas que atende. Você vai pedir lá numa tela para ele digitar a unidade federativa, com 2 dígitos, né? Você pode dar um campo de texto para ele digitar lá SPRJ, tal, como você pode pegar um combo box, e já carregar lá todas as unidades federativas e ele lá só selecionar. Entende? Um exemplo, tá? Consistência. O mesmo comando ou uma mesma ação sempre terá o mesmo efeito. A mesma operação deve ser apresentada na mesma localização em todas as telas e deverá ser formatada da mesma maneira para facilitar o reconhecimento. Dando um exemplo simples, vamos supor aqui, né? Você tem uma tela. Aí aqui, no meu canto inferior direito, tem o salvar. Botão salvar, tudo bem? Aí você faz uma outra tela. Essa aqui é uma tela de cadastro. Sei lá, tô chutando aqui, tá? Aí você faz aqui uma outra tela.
Ai, caramba. Uma outra tela que você põe o salvar desse lado. Só que aqui é a tela de alteração. E aí mais ainda. Aí aqui você vem, ó. Aqui é vermelho. E aqui é rosa. Tá vendo isso aí? Caramba, meu. Então quer dizer que numa tela o salvar é rosa e fica à esquerda, e o outro no cadastro é à direita e é vermelho. Tudo bem? Então, assim, você deixa o usuário louco, né? Fora quem desenvolve. A pessoa aí entra um cara novo na equipe, o cara olha para assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ah, vou inventar a minha. Aí ele pega e coloca a tela lá e põe o botão no meio. Pronto. Imagine isso para o peopleware seu, o seu usuário olhando isso e mexendo nessas telas. Como é complicado. Feedback. O sistema deverá informar continuamente o usuário sobre o que ele está fazendo. O tempo de resposta influi nesse tipo de feedback, que deve ser dado ao usuário. 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focada no diálogo. O que ele quer dizer? O que ele for fazendo, na hora que ele clicar num botão, né? Salvar, por exemplo. Clica no botão salvar, salvou o registro, dá uma mensagem para ele, ó, dado salvo corretamente. Ou se der algum erro, erro por causa disso, daquilo outro. Porque o usuário muitas vezes apertar lá o botão e não acontece nada, ele não sabe se salvou, ele não sabe se apagou, ele não sabe se imprimiu. Então, o nosso sistema precisa dialogar com o usuário. Nossa, dialogar? É, dialogar. O que você vai pedindo para ele, você, de acordo com o que ele vai andando no seu sistema, vai dizendo para ele. Ó, você salvou. Se tem uma crítica X num determinado campo, ele desobedeceu aquela regra, dá uma mensagem para ele, ó, aqui o dado está inconsistente, não é isso que você deve informar. A data está errada que você está digitando. Tudo bem? O valor digitado está acima do permitido. E assim por diante, tá? Então, feedback para o usuário sempre. Saídas claras, claramente marcadas, de modo a fazer com que o usuário sinta com que pode controlar o sistema. Deverá ser fácil abortar uma tarefa ou desfazer uma ação. Por exemplo, o cara está lá numa tela de 15 campos, ele digitou 3, ele não quer mais digitar. Ele quer começar de novo, ou ele quer fechar a tela. Dá a permissão de ele fechar a tela, dá a permissão de ele limpar todos os campos daquela tela para poder começar a digitar novamente. São coisas tão simples, mas, nossa, gente, eu vejo um monte de sistema que não tem. Para o cara deletar lá as coisas que ele devia ter que ir clicando dentro das caixas e apagando com o backspace. Tá? Então, olha só como isso é complicado. Atalhos. Os sistemas devem conter atalhos para que um usuário experiente possa executar as tarefas de uma forma mais rápida. Aí vale até uma coisa que eu conto para vocês, que eu passei a maior vergonha do mundo com isso aí. Falando de atalhos. Atalhos é o quê? Putz, ele aperta a tecla F2, abre já a tela de cadastro de não sei o quê. A F5, a consulta de não sei o que lá. Esses atalhos. E o que aconteceu comigo uma vez foi assim, logo que eu assumi os sistemas de fábrica da Simpal, eu tenho um dos maiores sistemas que a gente tem lá, que é um sistema de usinagem, e dentro dele tinha um atalho para uma determinada tela. Aquele cara novo que quer mostrar serviço, sabe? Aí eu vi lá que o atalho era Ctrl
sei lá, Ctrl alguma coisa, Ctrl, não lembro. Só que para o cara dar o Ctrl, putz, você tinha que usar essa mão, né, meu? Ctrl. Eu falei, cara, por que ele não dá Ctrl, sei lá? Ou ele aperta uma determinada tela. Eu não sei o que o Encaf fez, gente, que eu fui tirar o atalho da tela. Tirei o atalho. Peguei, tirei o atalho, compilei o sistema, mas não deu 5 minutos. Meu telefone tocou. E aí, Marcão, beleza? Beleza. Ô, é o fulano aqui. Fala, meu amigo. Amigão, é o seguinte, tô tentando usar a tela tal. Eu tinha um atalho dentro da tela que me reiniciava os apontamentos. Só que não tá funcionando, velho. Eu falei, não, eu tirei. Ah, você tirou? É, porque não tem necessidade. Pra que vai ter esse atalho assim? De um lado só? Aí ele deu risada, né? Não, mano, mas, pô, quebra o galho aí pra mim, velho. Tem que ter, tal. Pra mim, pra mim agiliza muito o meu trabalho, tal, porque eu ganho mais agilidade no braço, tá? Falei, não tem sentido, cara. É mais fácil você fazer. Ele falou, pô, Marcão, você não me conhece, né? Aí eu falei, caramba, o cara vai me ameaçar, mano? Eu falei, não, brother, eu não te conheço pessoalmente. Então, mano, vem qualquer dia aqui na filial 2 aqui, tomar um café comigo e a gente se conhecer. Ah, legal, amigão, vou sim. Pô, Marcão, mas eu preciso desse atalho, velho. Puta, mano, mas por quê? Tá bom, eu vou te explicar, cara. Mano, eu não tenho a mão. Eu só tenho uma mão, eu não tenho as duas. Fiquei mudo na hora, né? Falei, putz. Falei, meu truta, tô voltando o atalho pra você agora. Desculpa aí. Peguei o projeto, compilei, coloquei no ar, liguei pra ele, mano, tá aí, testa essa bexiga pra mim ver se tá pegando. Aí ele testou. Marcão, você é 10, valeu, velho. Pesado. Só que a gente não é truta, a gente trabalha junto até hoje, inclusive ele fez curso na ETEC, inclusive esse cara. Ele não tem uma mão e ele não tem uma perna. Só que é um cara que puxa a ferro, o cara é malha. Puta, é um puta exemplo, assim, fenomenal, cara, tá ligado? E ele fez curso aí na ETEC. Fez logística. Então, assim, um baita cara. Sabe quem é, né? É o Crack. A gente chama ele de Crack, né? Mas é Alex o nome dele. Um cara, assim, fenomenal, mano. Fenomenal. Muito gente boa, velho. Gente fina pra caramba. Professor, Mas, é isso, um carequinha, exatamente. Ele mesmo. Oi, se eu trabalho na Simpal, trabalho. eu vendo tinta pra eles lá, mano. Eu vendo Vem- bastante pra eles. Ah, é? É. Pro pessoal de compras lá, é? A gente vende bastante. Pelo menos uns R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, assim, a gente vende pra eles, né? Ah, legal. É, então. Então, eu cometi essa gafe. Ainda bem que eu já é brother, né? Enquanto ele no Carrefour, ele vem com... pega na minha mão aqui, aí vem com... Vai se ferrar, meu amigo. Ele é mó barato, cara. Ele é gente fina pra caramba. Bom, boas mensagens de erro. Quando você vai expurgar uma mensagem de erro para o usuário, galera, ela tem que ser o mais claro possível e fale que fale a linguagem do usuário, beleza? Eu não posso simplesmente mostrar para ele uma mensagem, ó, deu problema na função tal, com um método tal, com um atributo tal. Ele não vai entender porcaria nenhuma. Ó, você digitou o nome do produto incorreto, ou o código desse produto está incorreto, entendeu? Ser o mais simplista possível aí. Prevenir erros, isso aqui é outra coisa fundamental. Melhor do que prevenir erros é evitar os erros. Esses erros que ele falou anteriormente, os erros de, por exemplo, digitou algo errado, faltou uma determinada informação a ser fornecida, assim por diante. Esse outro erro que a gente fala para prevenir erro é o erro do programa, sabe? Daqueles erros em inglês no meio da cara do usuário e cair o sistema. Isso é um problema. A gente tem que evitar isso. A melhor forma de fazer isso é sempre colocar nossos projetos, antes de colocar em produção, fazer testes deles. Testar. Massivamente teste.
se vista de usuário e teste o programa que você fez, para provocar erro. Porque se provoca erro, você faz uma correção para prevenir aquele erro e automaticamente, quando você joga isso na mão do usuário, a chance de isso dar um erro desse tipo que eu tô falando é bem menor. Tá? E, para finalizar, ajuda e documentação. O melhor é que um sistema não seja tão fácil de usar, que não necessite ajuda na documentação. No entanto, é legal você ter um manual desse sistema. Você ter um help lá que ajude ele com dúvidas simples. Tá? Que ele tenha alguma forma de recorrer caso tenha dúvidas. Você abraçando essas 10 boas práticas aí, a incidência de você ter um sistema bem qualificado, bacana rodando é grande. Beleza, galera? 10 mandamentos, Beleza? Que nem o suporte de erros da Microsoft. O readme, né? .txt, Então, beleza, meus amigos. Deixa eu só... Putz, como já estouramos o horário, deixa eu só pegar... Eu vou dar um print aqui da galera que tá aqui. Só deixa eu parar a gravação aqui.